Olha só, hoje eu gostaria de falar com você que já trabalha em refrigeração, ou você que tem interesse em fazer um curso de refrigeração para se estabelecer. Então a ideia inicial de quem pretende fazer um curso de refrigeração é se estabelecer, é ser autônomo, é talvez constituir uma empresa, é dar manutenção em sistema de refrigeração, é também poder comercializar, porque manutenção em refrigeração ela envolve vários campos. Quando a gente fala em refrigeração, são muitos os caminhos que podem ser seguidos pelo profissional que vai trabalhar nessa área, né? Então você pode se especializar em manutenção apenas, ou seja, saber usar o manifold, saber substituir um compressor, saber dar carga de gás, saber fazer a instalação de um ar-condicionado split, saber dar manutenção até no ar-condicionado ACJ, no ar-condicionado de janela. E aí você vai evoluindo. A tendência natural é você chegar num sistema de refrigeração industrial. É você passar para balcões frigoríficos, câmeras frigoríficas e aí saber trabalhar com sistemas mais complexos, né? Saber trabalhar com redes trifásicas, conhecer comandos elétricos. Como você pode ver, os caminhos são muitos, né? O início é o mesmo. Então você inicia aprendendo refrigeração, mas uma vez desenvolvendo e gostando e se adequando, né? E percebendo que aquilo ali é para você, que você se identifica com isso aqui, aí começam a surgir muitos caminhos para que você possa trabalhar. A questão é o seguinte, na maioria dos casos, e olhe que é uma margem muito grande de casos, o profissional de refrigeração ele se habituou a dar carga de gás, a andar com uma botija, com um manifold, a fazer uma solda, a remover um aparelho de um local e instalar no outro, ou simplesmente fazer uma instalação nova de um aparelho de ar-condicionado. Quando o defeito é refrigeração, ele vai. Por exemplo, se cria um furo no sistema, ele resolve. Se tem um vazamento de fluido refrigerante, ele corrige. Se é para substituir um compressor que colou ou que entrou em curto, ele faz. Se é para fazer a instalação de um aparelho novo ou remover um aparelho de um lugar para outro e executar todas as tarefas, e aí vai vácuo, usar a bomba de vácuo, dar carga de gás como eu falei, ele vai. Ele sabe trabalhar com uma geladeira, ele sabe resolver um problema de entupimento no sistema capilar, ele sabe resolver um problema de compressor que colou, ele sabe substituir um relé, no caso do ar-condicionado ele sabe identificar até um problema relacionado com capacitores, tanto do compressor quanto dos ventiladores. Mas quando o problema é eletrônico, quando a falha é na placa eletrônica que comanda o sistema, ele para. Para porque ele não conhece a eletrônica. Então, como você pode ver, não sei se é o seu caso, mas aí você está preparado, o técnico está preparado para trabalhar com o sistema de refrigeração, mas não está preparado, não fez curso e não tem conhecimento eletrônico para trabalhar com as placas controladoras. Nos ar-condicionado ACJ, ar-condicionado de janela, é muito simples, o circuito é bem relativo, é muito simples, dá para você fazer até com pequeno conhecimento elétrico e eletrônico. No ar-condicionado split já não é assim. Aqui, olha, todo o sistema é comandado pela evaporadora. Aqui existem sensores, né? Então nós temos aqui sensor de temperatura do ambiente, nós temos aqui sensor de degelo. Esses sensores captam informações, enviam para um circuito eletrônico, que é uma placa eletrônica que existe aqui dentro, que através da leitura desses comandos vai executar a operação, que quase sempre é armando e desarmando relés aqui dentro, que acionam ou fazem parar a condensadora.
Justamente aí é onde a maioria dos técnicos refrigeristas param, porque não conhecem a placa, não conhecem os circuitos, não sabe como aquilo funciona, não entende aqueles componentes eletrônicos e nem sabe como medir, como testar, como usar um instrumento multímetro para saber quem está bom, quem está ruim ou resolver aquele problema. Quantas vezes uma evaporadora como essa aqui vai para o lixo, vai para o pau, é perdida porque tem um problema na placa lógica e o profissional não sabe resolver? Quantas vezes um aparelho inteiro como esse aqui, um compressor como esse aqui, ele está travado e é possível destravar o compressor, é possível restabelecer o funcionamento dele, mas precisa de um conhecimento de eletrônica, precisa de um conhecimento de associação de capacitores em série, em paralelo, e o técnico não sabe fazer. Esses são exemplos que eu estou explicando aqui. Agora você imagine quando o sistema é o sistema novo, o que está chegando agora e que já existe na maioria dos casos, mas daqui mais uns dias será universal, que são os aparelhos de ar-condicionado inverter e as geladeiras inverse, que precisam de circuitos eletrônicos como este aqui. Olha, essa placa aqui é um comando elétrico e eletrônico para um ar-condicionado de inverter. É o ar-condicionado em si. Então aqui, todas as funções do equipamento, todas as funções. Funcionamento de compressor, que é em corrente contínua, conversão de tensão alternada para tensão contínua, controle de corrente elétrica, frequência de acionamento de alguns circuitos, osciladores que existem aqui porque aqui tem microprocessador. Um circuito como esse aqui nos ar-condicionado de inverter e nas geladeiras inverse possui memórias, tem software. Aqui tem oscilação em PWM para poder funcionar. E se o técnico refrigerista não conhece a eletrônica, não sabe identificar esses componentes aqui, porque é muito mais importante do que saber quem é esse componente aqui, ou quem é esse aqui, ou o que faz esse aqui, é saber como eles trabalham associados, em série, em paralelo, onde entra tensão, por onde sai, quando é injetada uma tensão elétrica aqui, onde é que tem que ter a resposta. Em um determinado lugar tem que ter uma tensão de 12 volts, de 5 volts, de 24, de 48 volts, aonde está. Aquela tensão deve ter uma determinada frequência para fazer um oscilador, um CI desse aqui funcionar. Saber se aquilo ali existe ou não. É preciso conhecimento da eletrônica para que o estudo da placa inverter. Tanto de uma placa como essa aqui, como de uma como essa aqui. Também se trata de um ar-condicionado de inverter. Então qual é a lógica aqui? Olha, as duas placas, mesmo essa aqui com essas características e com componentes do outro lado aqui, e essa aqui com um desenho completamente diferente e já com outro tipo de componente do outro lado, diferentemente dessa aqui, são placas de circuito inverter, de aparelhos diferentes, fabricantes diferentes, e engenheiros projetistas que desenharam sua placa e seu funcionamento de uma forma diferenciada, mas que fazem a mesma coisa, que funcionam da mesma maneira e que executam as mesmas operações. Você, como técnico refrigerista, se aprender, se dominar isso aqui, souber trabalhar com cada componente aqui, souber associar, souber ler, testar e substituir os componentes defeituosos aqui, vai sair muito na frente, vai estar muito adiante das pessoas que simplesmente limitam-se a condenar e substituir uma placa por outra. Tanto no aspecto de atender o cliente rapidamente, quanto no de ganhar dinheiro, porque olha, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você dá manutenção aqui, ó, no ar-condicionado, seja ele ACJ, o que está lá atrás, seja ele split, esse que está aqui, seja ele como aquele que está ali do lado, né? Pois é, de qualquer que seja a forma, seja geladeira, não importa qual seja o fabricante, ou o modelo, ou o tamanho, ou a capacidade da geladeira, não é 100% o teu lucro. Nunca será 100%. Por que não será 100%? Porque você tem o deslocamento para atender o cliente, você tem o desgaste seu para fazer o serviço dependendo da posição onde está o equipamento,
Você tem os teus gastos que nem sempre você consegue passar para o cliente. Então é uma negociação. Por mais ou melhor que você cobre o preço do cliente, você nunca ganha 100% daquilo que você cobrou. Sem contar que existe o concorrente. Você não pode apertar um pouco no preço e nem cobrar um pouco mais, porque corre o risco do concorrente, até com um pouco mais de conhecimento que o seu, cobrar mais barato e ganhar o serviço na sua frente. Mas quando você chega aqui, olha, quando você domina isso aqui, conhece, sabe resolver isso aqui é 100% lucro. É 100% pelas seguintes razões. Primeiro, 90% ou mais dos componentes que existem aqui são comuns em qualquer tipo de equipamento. De forma que eu posso tirar um componente de uma fonte de um computador desktop e colocá-lo aqui e isso aqui funciona. É sim. Então eu não preciso ir na cidade comprar um componente novo, quase que na totalidade dos casos, para resolver isso aqui. Eu tenho como de um outro equipamento tirar o componente e colocar aqui se eu souber o que estou fazendo. Eu vou trabalhar sentado na minha bancada, não vou precisar me deslocar, gastar dinheiro, enfrentar trânsito, visitar cliente, eu estou na minha bancada fazendo o serviço. E quando eu termino de entregar isso aqui pronto para o cliente, tudo que entra para mim é lucro. E sem contar com o fato de que eu fico conhecido por saber fazer. Mas vamos imaginar que você dê atenção a tudo isso que eu estou te dizendo, conserte isso aqui, aprenda a consertar isso aqui e decida não fazê-lo para o cliente. Imagine agora você dominando isso aqui, dominando uma placa como essa aqui, dominando, sabendo conhecer cada componentezinho aqui. Eu não estou falando desse ou desse. É todos, cada componentezinho, o que é, o que ele faz, o que está fazendo aqui, por que ele está aqui, a quem ele está ligado no circuito, quando ele apresenta defeito, qual é a consequência, qual é o efeito no equipamento. E aí você vai poder consertar essa placa aqui ou essa que são diferentes, porque você vai se ater ao componente e não ao projeto. Quando você tem esse nível de conhecimento, sabe o que é que você prefere fazer? Vender a placa nova para o cliente, comprar o equipamento do cliente defeituoso, recuperar para você e vender 2 vezes. Ou seja, vende uma placa para o cliente e ganha, pega a placa antiga, conserta para você e ganha de novo vendendo, porque se você souber fazer, você faz, ela funciona e não dá retorno. Eu tenho esse curso, eu tenho condição de dar esse curso para você. E para você fazer esse curso não precisa sair de onde você está. Não é necessário você vir aqui para o Recife. Não é necessário você enfrentar uma sala de aula. Não é necessário você enfrentar trânsito. Não importa onde você esteja, basta apenas que você tenha uma mesa na sua casa, uma bancadazinha pequenininha, um multímetro digital e um multímetro analógico, um ferro de solda convencional. Só com isso eu já tenho condição de te ensinar a consertar essa placa aqui. Fique certo que você, em 20 aulas, são 20 aulas. Eu não vendo curso inteiro, não mando curso para ninguém, eu dou aulas, é 20 aulas. Primeira aula, depois você terá a segunda, depois a terceira, depois a 19ª e a 20ª. É uma engrenagem. Só tem a segunda se tiver tido a primeira, só tem a quinta se tiver tido a 4ª aula. E se dominar o assunto. Então dessa maneira você vai se tornar um técnico aqui, capaz de resolver isso aqui. A outra questão é o seguinte: quais são os conhecimentos, os pré-requisitos que você precisa para fazer isso aqui? Somente um: boa vontade. Tenha boa vontade, tenha interesse em aprender. Confie no professor que está lhe ensinando, acredite que você vai aprender, arrisque. Saia da inércia, saia do medo. Dê um passo. Olha, eu vou tentar. Tente para você ver se você não vai conseguir. Tente a primeira aula, a segunda aula, para ver se você não vai querer fazer até a 20ª sem parar e você não vai dominar e não vai conseguir. É claro que eletrônica, conhecimento disso aqui, envolve outras questões. Só é possível dominar isso aqui, conhecer isso aqui, se tiver 2 situações. Primeiro, boa vontade e interesse de quem quer aprender. E segundo, didática e paciência de quem está ensinando. Então, se tem esses aspectos, se tem esses 2 extremos,
Não há como o professor não ensinar o seu aluno e não há como o aluno não aprender com o professor. Então fica aí a dica. Você que está ainda apanhando com isso aqui, você que está sentindo um certo receio, você que vai se deparar com geladeiras de luxo, geladeiras Inverse, caríssimas, você que vai se deparar com ar-condicionado de inverter, se partir amanhã ou depois para o sistema industrial, vai pegar ar, piso teto, câmeras frigoríficas, balcões frigoríficos, tudo isso culmina numa central de comandos. Sem contar com os baús, os carros, os veículos baú. Todo caminhão baú tem uma central, uma centralina de comando do sistema de refrigeração. Não é diferente disso aqui. Se você dominar isso aqui para consertar um ar-condicionado de inverter, pode pegar sem medo uma centralina de baú de ar-condicionado de caminhão que você vai conseguir consertar do mesmo jeito. Ok? Então fica aí a dica. Estou te aguardando, estou à tua disposição. Eu tenho condição de lhe dar esse curso. Fique à vontade para você entrar em contato comigo e a gente conversar sobre esse assunto, ok? Um abraço aí, muito obrigado pela paciência, por você ter me escutado, ok?